Imagine que você recebeu 50 mil reais. Agora vem a dúvida. Você usa esse dinheiro para amortizar o financiamento da sua casa ou investe? Muita gente responde na hora. Amortizar sempre é a melhor opção. Mas será que isso é verdade? Neste vídeo, você vai entender o que é amortização e como ela funciona. E principalmente, em quais situações amortizar pode ser uma excelente decisão e em quais situações talvez não seja. Todo mês, a parcela do seu financiamento é dividida em duas partes. Uma parte paga os juros, a outra parte reduz a dívida. Essa redução da dívida é chamada de amortização. Imagine um financiamento de 300 mil reais. Se neste mês você amortizou R$1.000, a sua dívida deixou de ser 300 mil reais e passou para 299 mil. É importante entender isso porque quanto menor a dívida, menores tendem a ser os juros cobrados nos meses seguintes. Por isso, amortizar hoje pode gerar economia durante muitos anos. Todo financiamento já possui amortizações previstas nas parcelas, mas você também pode fazer uma amortização extraordinária. É quando você usa um dinheiro extra para reduzir parte da dívida antes do previsto. Esse dinheiro pode vir de um bônus, da venda de um veículo, do 13º salário ou de qualquer outra fonte. Na maioria dos contratos, ao fazer uma amortização extraordinária, você escolhe entre duas opções: reduzir o prazo do financiamento ou reduzir o valor das parcelas. Parece um detalhe burocrático, mas essa escolha muda bastante o resultado final. Vamos ver o que acontece em cada uma delas? Na redução de prazo, o que encolhe é o número de parcelas que ainda faltam. Na prática, você apaga as prestações do fim do contrato. A grande vantagem é a economia de juros. As parcelas que somem são justamente aquelas que ainda iam render juros por muitos anos, e por isso, essa costuma ser a opção que economiza mais. Existe também uma vantagem que quase ninguém calcula. Com menos parcelas, você deixa de pagar o seguro e a taxa de administração que vêm cobrados dentro de cada uma delas. E a desvantagem? O alívio no seu orçamento do mês é pequeno ou nenhum. Dependendo do sistema do seu contrato, a prestação continua idêntica ou cai muito pouco. Se a sua renda cair no ano que vem, o compromisso mensal vai estar onde sempre esteve. Na redução de parcela acontece o contrário. O prazo continua o mesmo, e o que cai é o valor que você paga todo mês. O saldo devedor menor é redistribuído pelas prestações que ainda faltam. A vantagem aqui é caixa. A folga aparece já no mês seguinte, dentro do seu orçamento, e isso reduz o risco de você atrasar uma parcela se alguma coisa der errado. Para quem está com o orçamento no limite, isso vale mais do que uma economia que só aparece daqui a 15 anos. A desvantagem é que a economia total de juros costuma ser menor. Você continua devendo pelo mesmo tempo, então continua pagando juros, seguro e taxa de administração até o último mês do contrato. E existe uma armadilha. Se a folga da parcela menor for gasta no dia a dia, você trocou uma economia grande por um alívio pequeno que some sem deixar rastro. Então, como escolher? A regra prática é simples. Se o seu orçamento está confortável e o objetivo é pagar menos juros, reduzir o prazo costuma ser a melhor decisão. Se o orçamento está apertado e a parcela pesa todo mês, reduzir a parcela compra fôlego, e fôlego também tem valor. Existe ainda um meio do caminho. Você reduz a parcela e usa a diferença todo mês para amortizar de novo ou para investir. No papel, esse caminho chega perto do resultado da redução de prazo. Na vida real, ele exige uma disciplina difícil de manter por 20 anos. E confira uma coisa no seu contrato. Qual das duas opções o banco aplica quando você não escolhe nenhuma? É uma pergunta de 1 minuto no aplicativo, e ela decide quanto você vai pagar de juros até o fim. Vamos imaginar o financiamento de 300 mil reais. Depois de alguns anos, você ainda deve 220 mil, então você recebe 50 mil reais e decide amortizar. A sua dívida passa imediatamente para 170 mil reais. A partir desse momento, os juros deixam de incidir sobre aqueles 50 mil reais que foram eliminados da dívida. Vamos colocar essa escolha numa tabela. Faltam 20 anos de contrato, a uma taxa de 10% ao ano no sistema de amortização constante. Você devia 220 mil reais. Amortizando 50 mil, o saldo cai para 170 mil nas duas opções. Até aqui elas são idênticas.
A primeira diferença aparece no prazo. Faltavam 240 meses. Reduzindo a parcela, continua os mesmos 240. O prazo não muda. É essa a definição dessa opção. Reduzindo o prazo, é aqui que está a mudança. Os 170 mil, divididos pelo mesmo abatimento mensal que você já pagava, acabam em cerca de 186 meses, 4 anos e meio a menos. E que abatimento é esse? Todo mês, uma parte da sua parcela abate a dívida, e ela sai de uma divisão simples. O saldo dividido pelo número de meses que faltam. Sem amortizar, 220 mil divididos por 240 meses davam R$ 916 por mês. Reduzindo o prazo, o banco não refaz essa divisão. Ele mantém o abatimento de R$ 916 e deixa a quantidade de meses se ajustar. Os 170 mil divididos pelos cerca de 186 meses que sobram dão os mesmos 916. É a mesma conta lida ao contrário. Reduzindo a parcela, o banco refaz a divisão. Pega os 170 mil e divide pelos 240 meses que ainda faltavam. O abatimento cai para R$ 708. E é por isso que a prestação cai nas duas opções. A sua parcela é uma soma de duas partes, os juros daquele mês mais o abatimento. Sem amortizar, a dívida de 220 mil gerava R$ 1.833 de juros no mês. Some os 916 de abatimento e você tem a parcela de 2.750. Quando você amortiza, a dívida cai para 170 mil e os juros do mês caem para R$ 1.416. Isso acontece nas duas opções. É a mesma dívida menor, gerando o mesmo juro menor. Reduzindo o prazo, esses 1.416 somam com os mesmos 916 de abatimento. A parcela vai para 2.333. Caiu só a parte dos juros. Reduzindo a parcela, os mesmos 1.416 somam com 708 de abatimento. A parcela vai para 2.125. Aqui caíram as duas partes. E aqui aparece o preço dessa folga. Sem amortizar nada, você pagaria R$ 221 mil de juros. Reduzindo o prazo, R$ 132 mil. Reduzindo a parcela, R$ 171 mil. A economia é de quase R$ 89 mil reduzindo o prazo e de R$ 50.200 reduzindo a parcela. Agora some tudo que sai do seu bolso, incluindo os 50 mil de hoje. Sem amortizar, são 440 mil. Reduzindo o prazo, 352 mil. Reduzindo a parcela, 390 mil. O mesmo dinheiro, a mesma amortização. A diferença entre as duas escolhas passa de R$ 38 mil. Os valores mudam com a taxa, o prazo e o sistema do seu contrato. A direção não muda. É justamente por isso que tantas pessoas defendem a amortização. Mas isso não significa que ela seja sempre a melhor escolha. Existem situações em que amortizar faz muito sentido. A primeira delas é quando o financiamento possui juros elevados. Quanto maior a taxa de juros, maior tende a ser a economia obtida ao reduzir a dívida. Também costuma valer muito a pena quando ainda faltam muitos anos para quitar o financiamento. Quanto maior o prazo restante, maior será o tempo em que você deixará de pagar juros sobre o valor amortizado. Outro caso importante é quando você não possui investimentos capazes de render mais do que o custo efetivo do financiamento. Imagine que o seu financiamento custa 12% ao ano. Imagine também que os seus investimentos rendem apenas 8% ao ano. Faz mais sentido reduzir uma dívida que custa 12 do que manter um investimento que rende 8. Nesse caso, amortizar representa um retorno equivalente ao próprio custo da dívida, com um risco praticamente inexistente. Agora vamos analisar o outro lado. Imagine que o seu financiamento tenha juros de apenas 5% ao ano. Ao mesmo tempo, você consegue investir em um título de renda fixa que rende 10% ao ano, já descontados os impostos e os custos. Nesse cenário, financeiramente pode ser mais vantajoso manter o investimento. O seu patrimônio cresce mais rápido do que o custo da dívida. Outro exemplo. Imagine que você possui apenas R$ 50 mil disponíveis. Se usar todo esse dinheiro para amortizar o financiamento,
você fica sem reserva de emergência. Poucos meses depois, você perde o emprego. Como não possui reserva, precisa recorrer ao cheque especial ou ao cartão de crédito. Nesse caso, a decisão de amortizar acabou gerando um problema financeiro muito maior. Existe ainda uma terceira situação. Algumas pessoas têm acesso a financiamentos muito baratos, como certas linhas subsidiadas ou contratos assinados em períodos de juros bem baixos. Quando o custo da dívida é reduzido e existem investimentos com retorno superior, manter o dinheiro investido pode ser a decisão mais eficiente. Um erro comum é acreditar que amortizar sempre é a melhor decisão. Outro erro é pensar apenas na economia de juros e esquecer da liquidez. Dinheiro investido pode ser usado em uma emergência. Dinheiro usado para amortizar uma dívida normalmente não pode ser recuperado com facilidade. Por isso, antes de amortizar, é importante responder 3 perguntas. Qual é o custo efetivo do meu financiamento? Quanto os meus investimentos realmente rendem depois dos impostos? E a minha reserva de emergência continuará suficiente depois da amortização? Amortizar um financiamento pode ser uma excelente decisão financeira, mas não porque sempre vale a pena. Vale a pena quando o custo da dívida é maior do que o retorno que você consegue obter com os seus investimentos, e quando essa decisão não compromete a sua segurança financeira. Antes de fazer uma amortização extraordinária, compare os números. E lembre da segunda escolha, prazo ou parcela. Nem sempre a resposta estará no financiamento. Às vezes, ela estará nos seus investimentos. E fica a pergunta: se você recebesse R$50 mil hoje, amortizaria o seu financiamento ou investiria esse dinheiro? Uma última dica: se o seu contrato usa TR mais juros, a TR também influencia o saldo devedor e a amortização. Eu explico como isso funciona neste vídeo aqui. Toca no card aqui em cima ou usa o link da descrição. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo e se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda semana. Gostou do conteúdo? No Plan & Gain, você reúne suas receitas, despesas, investimentos, financiamentos e listas de compras em um só lugar, acompanhando o seu orçamento do dia a dia e a sua evolução financeira de forma simples e inteligente. Acesse planandgain.com.br e crie sua conta.